querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a este nosso encontro, onde iremos fazer a Léxio deste primeiro domingo da Quaresma. Você que reza conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América, seja bem-vindo, para que assim possamos mergulhar neste oceano que é a Palavra de Deus. Estamos abrindo o primeiro domingo do tempo quaresmal e assim faremos dele como um retiro para a nossa vida. Nos entregaremos neste tempo de conversão para que possamos nos preparar para a Páscoa da ressurreição do Senhor. Nós, enquanto igreja, já celebramos a quarta-feira de cinzas, ouvimos convertei-vos e crede no Evangelho. E neste Evangelho que iremos proclamar em breve, novamente a igreja nos convida a essa conversão. Como muitas canções do tempo quaresmal, a igreja nos convida a esta conversão. Que nós possamos fazer a experiência com Deus Palavra, com Deus Eucaristia, para que possamos mudar de direção. Isso é conversão. Peçamos a Ele a graça, peçamos a Ele o discernimento para mudarmos aquilo que precisa ser alterado em nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa inundar os nossos corações neste momento, para que nós saibamos ler a Palavra de Deus e aplicá-la de forma oracional em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, pegue a sua Bíblia aí na sua casa, abra a Sagrada Escritura no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. Marcos 1, de 12 a 15. Assim, é um pequeno evangelho, mas um oceano ou um banquete que poderemos nos saborear dele. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Assim, é o Evangelho que a igreja nos propõe neste ano B, ano dedicado a São Marcos, para abrirmos este tempo quaresmal. Mas vamos ler de novo, porque às vezes a gente engole umas vírgulas, às vezes a gente lê por ler. Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus por ler? Às vezes, quando estamos na própria igreja proclamando a palavra, você que é leitor, ministro leitor,
Às vezes a gente lê, chega lá faltando 2 minutos, chega nos 45 do segundo tempo, e nós não podemos tratar a palavra de Deus assim. Vamos ler com calma. Abre aí de novo. Marcos 1, 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Assim, meu irmão, minha irmã, vamos buscar nestes pequenos versículos deste capítulo 1 de São Marcos uma palavra ou um versículo que mais chamou sua atenção. O padre vai escolher o versículo que chamou a atenção dele. Você que reza conosco na sua casa ou está no seu carro nos ouvindo, depois, se não lembrar, pegue a palavra e escolha o versículo que você escolheu dentro deste Evangelho. Escolho o versículo 13. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Esse foi o versículo que mais chamou minha atenção. Qual que foi o seu? Medite um pouquinho sobre este pequeno versículo ou palavra que você escolheu. Escolheu? Então vamos dar mais um passo. Vamos começar a meditar um pouquinho. Olha, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Por mais que Mateus está na frente de Marcos na questão da organização da Bíblia, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Obviamente tem carta de Paulo que é mais antiga que os próprios evangelhos, mas é um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. Aqui, Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Imagine-se numa praia sem mar, sem o barulho das ondas, sem o canto dos pássaros. Será que o deserto é um lugar bom de morar? Só se for para os sheiks lá da Arábia, né? Mas eles não ficam no deserto, devem ficar no ar-condicionado. Deserto não é um lugar bacana. De dia, quente demais. De noite, frio demais. Deserto é o lugar da intempérie, da insegurança, da tentação. E às vezes a vida da gente está árida, igual o deserto. Seco, sem vida. Nem cacto dá conta da gente, porque cacto precisa de água. É igual uma vez, quando o padre era seminarista, tinha um cacto lá no seminário e o cacto morreu. Aí a pessoa, mas por que cacto morreu? Eu falei assim, cacto também precisa de água, meu filho. Não tanto, mas pouca, né? Às vezes a gente precisa de um pouquinho de água. Esta água viva é o próprio Cristo. Mas voltando para o deserto,
Ninguém gosta de ficar num lugar árido. Ninguém gosta de ficar num lugar que é calor demais ou frio demais. O corpo humano não dá muito conta de ficar nesse tipo de lugar. Nós não fomos feitos para morar no deserto. Mas o deserto é o lugar da tentação, mas também é o lugar da oração. Jesus foi rezar no deserto, foi levado para o deserto, e lá ficou durante 40 dias. Nós estamos no primeiro domingo da Quaresma, começou na quarta-feira de cinzas e vai se encerrar lá na Semana Santa, próxima Semana Santa. Então, iremos fazer um percurso de encontro com o Cristo Palavra. Que esse tempo da Quaresma, que começa nesse primeiro domingo e vai se estender por mais outros 4, nós possamos fazer esse caminho de oração, de entrar no nosso deserto, de encontrarmos com nós mesmos, mas de talvez encontrarmos com os demônios que nós deixamos entrar dentro de nós. Às vezes nós deixamos muitas coisas entrar dentro de nós e nos tornamos, às vezes, uma caixinha de Pandora. Sai tudo de ruim de dentro. Jesus vai para o deserto e ficou lá durante 40 dias, jejuando e rezando. O Evangelho não fala isso, mas nós sabemos o que ele foi fazer lá. E o inimigo tentou Jesus. Esta palavra é muito pertinente. Tentação. Porque às vezes a gente fica falando por aí, Deus tenta. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o encardido. Deus prova. E na provação, Ele nos ajuda a darmos passos na nossa vida. Deus nos prova, o inimigo que nos tenta. Eu imagino que Satanás é muito espertinho. Ele é muito espertinho porque ele foi tentar Jesus no momento que ele estava fraco. E é nesse momento que ele quer derrubar cada um de nós. Ele não chuta cachorro gordo. Ele chuta cachorro magro com fome. E se você não se alimentar do Cristo Palavra, do Cristo Eucaristia, se você não tiver uma devoção à Virgem Santíssima, aqui venerada pelo título de Nossa Senhora da Piedade, e se você não tiver uma vida de confissão, sempre que necessário, você não vai dar conta de vencer as tentações do inimigo. Não necessariamente no deserto, porque ele habita em todos os lugares. Ele não é onipresente não, mas ele vai em tudo quanto é canto. Vem mais na igreja do que muito católico. Fica só esperando a gente cair para ele, papar a gente. Ele é assim. Ele te pega quando você está fraco. E quando você está forte, mesmo assim ele tenta, porque ele tenta te enfraquecer. Satanás é assim. Ele é podre. Ele é mau. Ele entra para destruir a nossa vida, para acabar com ela. Por isso não podemos nos furtar da nossa vida de oração. Por isso não podemos nos furtar de uma vida eucarística e da palavra. Por isso que nós não podemos deixar de rezar e pedir a intercessão da Mãe de Deus e nossa. Por isso que nós precisamos nos confessar. Porque quanto mais a gente peca, mais palminha ele bate lá no inferno. O inferno existe, tá, gente? Se tem padre por aí falando que o inferno não existe, rezo para que ele se converta, porque um dia pode amanhecer lá. Jesus, então, estava no deserto, o lugar da tentação. Eu não sei qual é o deserto da sua vida. Eu não sei qual é a sua tribulação. Mas se você apegar a sua vida nele,
você vai vencer o inimigo. Às vezes ele vai ganhar, porque ele só vai brigar conosco, porque contra o céu ele sabe que é guerra perdida. Ele vai tentar nos derrubar. E às vezes nós ficamos igual a história que eu costumo dizer. Um homem estava em cima do muro. De um lado estava o anjo no céu. Do outro estava Satanás, no inferno, escorado numa árvore. O anjo lutava para o homem descer para o lado do céu. Satanás, de bracinho cruzado, não mexia uma palha. E assim, o anjo pergunta a Satanás: por que você não luta por ele? Eu estou aqui lutando para que ele venha do meu lado e você não move uma palha. Satanás deu um sorriso e disse: ele já está com dúvida, ele está em cima do muro, ele é meu. Não entregue sua vida para Satanás. Ele é sedutor. Ele promete mundos e fundos, mas ele não pode te dar nada, somente a condenação da sua alma. Que nesse tempo quaresmal, então, nós possamos fazer o encontro com Cristo e ir com Ele para o deserto, para que com Ele e nele nós possamos vencer as tentações do inimigo. Jesus, então, começa a sua missão, porque João sai de cena. Aqui estamos já no versículo 14. João sai de cena e entra Jesus, começa a sua vida pública. E Jesus começa a vida pública anunciando quem é o Pai, porque Jesus, em tudo, todos os aspectos, se ele fosse fazer uma prova de como ser Deus e o que esperavam de um Deus no Antigo Testamento, Jesus ia ser reprovado em tudo. Porque, primeiro, ele é o rosto misericordioso do Pai. O povo do Antigo Testamento não autorizava fazer imagens. Ou seja, Jesus é a imagem do Pai. Jesus fala, se mostra e se manifesta operando milagres. Só Deus poderia operar milagres. E nós sabemos onde ele foi parar, porque não foi bem compreendido e colocaram ele numa cruz. Jesus, então, foi reprovado em tudo, em questão de ser Deus na mentalidade daqueles homens, porque eles não queriam abrir o coração, estavam secos como um deserto. Jesus, então, começa a sua missão na Galileia, pregando o Evangelho de Deus e anunciando: olha, o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Minha gente, na primeira leitura falamos de Noé, lemos lá o livro do Gênesis. Assim o Salmo nos ajuda na liturgia desse domingo, mostrando para cada um de nós que a verdade e o amor são os caminhos para irmos para o céu, o caminho do Senhor. E assim, Deus começa a sua missão aqui no meio de nós, pedindo para que cada um de nós buscássemos a conversão. Converter o coração, mudar de direção e acreditar no Evangelho. Acreditar na palavra de Deus, que é Ele mesmo encarnado no meio de nós. Gente, a palavra que é proclamada pela igreja em todas as liturgias, não é simplesmente lida como uma receita de bolo. Ela deve gerar no nosso coração conversão. Ela deve entrar, como Paulo diz, como uma espada de dois gumes e cortar o mais íntimo da nossa alma. Nós não podemos ter contato com a palavra e continuar com a mesma vidinha de sempre. Não podemos nos entregar a uma vida contrária à palavra, sendo que eu faço uma vida que quero buscar a palavra. Que é isso, padre? Todo mundo erra. Errar é humano, mas permanecer nessa vida de incoerência é burrice. Olhe para a palavra de Deus, busque nela o sentido para a sua vida, busque nela a conversão do seu coração. Estamos começando o tempo da Quaresma. Você pode fazer diversos jejuns. Se o padre pode te permitir, se você permite o padre te dar uma sugestão, não fica fazendo jejum de deixar de comer uma coisa aqui e acolá, não? Porque
assim, pode te ajudar a perder uns quilinhos aqui, colar, mas o jejum, a penitência, ela tem que gerar uma mudança na sua vida. Se não gerar mudança, não tem sentido. Ah, padre, eu vou ficar 40 dias sem comer carne. Tá, mas a carne fica lá no congelador e tem gente passando fome. Pega essa carne então, dá para uma família que não pode, que não tem. Onde está a conversão? Convertei-vos e crede no Evangelho. Mude de vida. Mude aquilo que está errôneo em sua vida. Na certeza de que, às vezes, vai ser preciso dar 2 passos para trás hoje para dar 10 passos à frente. O importante é persistir, insistir, e mesmo que cheguemos no fim, em pedaços, alcançar a nossa meta, que é o céu. Assim, esta palavra dentro da Lexio deve virar oração. Qual é a sua oração? Qual é a prece que você eleva a Deus hoje com esta liturgia? O que você pede a Deus? O que você agradece a Deus? O padre vai fazer a prece dele, mas te convido neste momento a fazer a sua prece. Faça a sua prece. O padre fará a dele. Senhor meu Deus, eu te peço que, por mais que às vezes o Senhor me leve para o deserto, e que às vezes, todos os dias, eu possa ser tentado pelo inimigo, mas que eu nunca possa perder os meus olhos de Ti, porque é contigo que eu alcanço a minha meta, que é o céu. Mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, o Senhor me leva para o deserto para que eu possa crescer. Talvez a sua prece pode ser parecida com a do padre. Talvez sua prece pode ser diferente. Mas Deus conhece o seu coração e sabe que tem muita coisinha que pode ser melhorada nele. Mesmo que ele esteja ferido, mesmo que ele esteja doendo, mas Deus pode te dar forças para vencer o inimigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossa família e vosso trabalho, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, a Virgem e Senhora da Piedade. Amém.